Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29/8, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 21 ao capítulo 23. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 21, Judá não escapará da Babilônia. Olha só. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filhos de Maacéias, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias: consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um dos seus milagres poderosos como no passado e obrigará Nabucodonosor a se retirar com os seus exércitos. Jeremias respondeu: voltem ao rei Zedequias e digam: assim diz o Senhor Deus de Israel, tornarei inúteis as suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônicos que os atacam do lado de fora dos seus muros. Trarei seus inimigos para dentro dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furiosos. Enviei sobre esta cidade uma peste terrível e tanto pessoas como animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei o rei Zedequias, seus servos e todos os habitantes dessa cidade que sobreviverem à doença, à guerra e à fome a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e aos seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, sem piedade e sem compaixão. Diga a todo o povo, assim diz o Senhor, escolha entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos babilônicos viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade, não bem, sobre esta cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia e ele queimará de alto a baixo. Aqui, o povo, através do sacerdote, tenta clamar por misericórdia a Deus. Isso nos mostra, que a misericórdia de Deus, ela é grande? Ela é grande. Ela se renova a cada manhã? Se renova, mas ela tem um tempo. Quando Deus ele não volta atrás na sua palavra. Deus já tinha dito, Deus deu diversas chances para que o povo se arrependesse, para que o povo se rendesse, mas o povo não o fez. Então nós vamos ver aqui que Deus diz para eles: é inútil vocês clamarem, não removerei mais a minha palavra, e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, virá contra vocês. Isto já está determinado, E aí a gente vai ver, a destruição realmente vindo sobre essa cidade. O julgamento dos reis de Judá. Diga a família real de Judá. Ouçam essa mensagem do Senhor, assim diz o Senhor, a dinastia de Davi. A cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajude os que são explorados. Livre-se dos seus opressores. Do contrário, minha ira arderá como fogo que ninguém é capaz de apagar. Por causa de todos os seus pecados, eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém. Essa fortaleza poderosa contra o povo que diz: estamos seguros aqui, ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo que fizeram, diz o Senhor. Acenderei fogo em seus bosques e ele queimará tudo ao redor. O capítulo 22 é uma mensagem aos reis de Judá. Primeiro o julgamento, depois vem esta mensagem. O Senhor me disse: vá, fale diretamente ao rei de Judá.
Diga-lhe, ouça esta mensagem do Senhor, rei de Judá, sentado no trono de Davi, que seus servos e todo o seu povo também escute. Assim diz o Senhor, sejam imparciais e justos, ajude os que são explorados, livre-se dos seus opressores, abandone suas maldades, não maltrate os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono de Jerusalém. Uma promessa que Deus fez a Davi. O rei passará pelas portas do palácio, em carruagens, cavalo, acompanhado de seus servos e súditos. Mas se vocês não derem ouvidos a esta diferença, juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombro, né? E aí vem a mensagem a respeito do palácio, né? A mensagem essa que ele diz assim: assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá, eu o amo tanto quanto a fértil floresta de Gileade, os bosques verdes do Líbano. Contudo, transformarei num deserto e ninguém habitará dentro dos seus muros. Deus, aquele palácio, não só o palácio, o templo, aquilo tinha muito significado, né? Foi construído por Davi e o seu filho, o seu sucessor Salomão, havia toda uma história, toda uma dedicação àquele lugar, né? E Deus amava aquele lugar, mas Deus permitiu a destruição, mesmo sendo aquele lugar tão querido, né? Sendo aquele lugar tão sagrado, cheio de símbolos, né? Da presença de Davi, né? Da aliança que Deus tinha com Davi. E aí nós vamos ver mensagem a Jeocás: não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará nem a ver sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeocás, que sucedeu o seu pai, rei Josias. Então nós podemos ver que o rei Josias, ele conseguiu reverter uma destruição que estava prevista ainda para o seu tempo. Por quê? O rei Josias, ele era um homem temente a Deus, um homem que desde o início propôs em seu coração, estabeleceu em seu coração amar a Deus, né? E consertar a aliança dele com Deus e da nação. Então, o rei Josias, ele manda buscar tudo que era necessário para ele entender o que estava passando no tempo dele. Foi ele que pede para o sacerdote ir atrás da profetisa Hulda e para que ela consultasse a Deus para saber qual era a mensagem de Deus para aquele tempo, para aquela nação, né? Então você vê o coração de Josias, mas o filho dele, Jeoacás, não fez o que era reto aos olhos do Senhor e trouxe sobre o seu tempo destruição e morte, né? E aí fala que ele ia morrer no exílio, numa terra distante que nunca mais veria sua terra natal. E aí vai a mensagem de Joaquim: que aflição espera Joaquim, que edificou o palácio de forma desonesta, construiu paredes com injustiça e obriga gente de seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz: construirei para mim palácios magníficos, com salas espaçosas e muita janela. Revesti tudo com painéis de cedro. E aí ele diz: mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo o que fazia era justo e íntegro. Por isso tudo deu certo para ele. Ele fez justiça aos pobres e aos necessitados o ajudou, e tudo lhe correu bem. Então aqui nós vemos a distinção do rei, que era segundo o coração de Deus e que tinha por prioridade estabelecer a vontade de Deus, e o rei que
fazia o que era mal aos olhos do Senhor, né? E aí nós vamos ver que Deus vai trazer a sentença falando que o povo não lamentará por ele, nem o clamará. Que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã. Seus súditos não lamentarão por ele, nem clamarão. Que tristeza, o nosso Senhor morreu, né? Seja enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chorem por seus aliados no Líbano, né? Então é muito triste ver toda essa tristeza decorrente da destruição. E por último, né, o descendente justo, que é o capítulo 23, que a aflição espera os pastores de minhas ovelhas, que destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, a estes líderes do povo: em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem à segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei os remanescentes do meu rebanho da terra para onde os expulsei, eu os trarei de volta para o seu curral e eles serão férteis, né? E se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, o falei. Então, nós vemos aqui mais uma vez uma palavra de esperança, de restauração, né? E aí ele fala: está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizeram um juramento não dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso, dirão: tão certo como vive o Senhor, que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte, de todas as nações onde o havia exilado, então viverão em sua própria terra. Que lindo, não é? Deus mesmo, ele traz a resposta, ele traz a esperança, né, ao povo. E por fim, você vai ver nesse restante do capítulo 23, o julgamento de falsos profetas, que ainda assim tentavam trazer notícias e profecias falsas sobre o povo, de que eles permaneceriam, né, intactos, que eles continuariam ter o favor de Deus, né? E nós vimos que Jeremias, ele não mudava a fala dele, ele tinha compromisso, ele tinha aliança com o Senhor, e aquilo que o Senhor determinava, assim Jeremias falava. Isso nos traz, né, uma certeza muito grande do chamado de Jeremias e de que a palavra dele era assim, e assim deve ser a nossa. Sim, sim, não, não. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos o nosso coração diante de Ti. Queremos aprender com o profeta Jeremias a intercedermos pela nossa nação, a nos erguermos, papai, a todo instante, Senhor, e nos colocarmos na brecha, pedindo a Tua misericórdia. Queremos aprender com a atitude deste povo, sabe, Deus, a nos rendermos ao Senhor enquanto nós podemos, buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar e invocar o Teu nome enquanto o Senhor está perto. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.